Mas estava dizendo justamente das incertezas e a gente falando dos investimentos e falando então no Bitcoin, que é o seguinte: se por acaso o mundo mergulhar nessa espiral, nessa escalada de violência, uma das dimensões em que a guerra vai acontecer é a dimensão cibernética. De repente vai acordar todo mundo e cadê seu saldo no banco? Não tem. Então, parte do pacote que faz o hedge contra um ataque a uma moeda fiduciária vai ser o Bitcoin. Então, os bancos centrais estão comprando loucamente ouro e os privados estão fazendo a corrida ao Bitcoin. Então, por razões que não são as que pensaram originalmente, isso pode até ser uma espécie de reserva de valor. Eu concordo, porque essa parte de moeda, eu conheço muita gente que é muito mais entusiasta do que eu nessa ideia. E eu falo justamente o contrário. Eu falo, cara, pra que eu vou comprar um carro em Bitcoin? Supondo que alguém aceite me vender um carro em Bitcoin aqui no Brasil. Se eu posso pagar em real, que é programado para ter uma inflação, se a meta do Banco Central for cumprida é 3%. Guarda o Bitcoin. Né? Isso é a lei de Gresham. Exatamente, lei de Gresham. Então, pra que eu vou gastar moeda boa se eu posso gastar moeda ruim? A moeda boa elimina a moeda. Então, justamente por isso, é um negócio que tende a ser entesourado. E eu li há pouco tempo um livro chamado Padrão Fiduciário, é de um economista chamado Saifedean Amos, que ele adora criptomoedas. Ele estava falando sobre o padrão fiduciário, por que ele substituiu o padrão ouro, e ele advoga a favor de uma questão de vendabilidade espacial. Porque ele fala o seguinte: o ouro tem uma vendabilidade temporal muito boa, porque passam milhares de anos, o ouro tem valor. Se eu volto para o passado com ouro, eu consigo trocar por comida, por roupa, por abrigo. Verdade. Ele fala que na moeda fiduciária, a gente tem uma vendabilidade temporal ruim, porque ela perde valor. Qual vai ser o valor de R$50 daqui a 30 anos? Muito baixo. Pouco, provavelmente. Muito baixo. Se não for inexistente, vai que a gente troca de moeda de novo. Sim. Já a vendabilidade espacial é muito boa da moeda fiduciária, porque eu posso mandar dinheiro para um cara que está no Acre com um Pix. Com um Pix. Exato. Perfeito. Ou posso fazer uma transação internacional para um cara que está no Japão também, de uma maneira mais tranquila. Com ouro, eu teria que mandar ouro até o Japão para esse cara. Mas, olha o custo mas disso. querem tokenizar o ouro para você poder fazer isso com o ouro. É esse o ponto que ele fala do Bitcoin. Ele fala que ele une essa vendabilidade espacial boa da moeda fiduciária com a vendabilidade temporal boa do ouro. Então, uma das coisas que ele defende, esse cara não enxerga o Bitcoin sendo usado como moeda no dia a dia. Ele fala que não é a visão Mas que dele. ele será, na verdade, o lastro. Pode ser um lastro. Da moeda supranacional. É interessante porque o Ele Hayek... enxerga como, por exemplo, Paulo, no seguinte: a Rússia ela não pode mais transacionar em dólar direito, por causa das sanções. A Rússia tem que pagar por insumos que ela está comprando de um outro país, e o país não quer receber em rublo. Ele fala, ó, você pode me pagar em ouro, mas como é que chega esse ouro lá? Só se for tokenizado. Ou, você tem Bitcoin aí, você pode me pagar em Bitcoin. Porque a transação em Bitcoin, se eu te mando R$100 em Bitcoin ou 1 bilhão em Bitcoin, a taxa é a mesma. Ela é baixa para 1 bilhão e ela pode ser meio alta para os R$100. Daria hoje, sei lá, uma taxa de uns R$20 para fazer isso. É muito para R$100, mas para 1 bilhão não é nada. Perfeito. Então ele vê o Bitcoin como alguma coisa que países podem passar a usar para fazer comércio internacional. A grande verdade é que a tecnologia e os usos e costumes. Então tem tecnologia, mas às vezes não tem os usos e costumes. Mas quando esses dois convergem, aí é incontornável a solução. Então, por exemplo, se chegar a esse ponto de todo mundo ter capacidade de, usando o iPhone, fazer Pix para cá, para lá, baseado numa moeda que tem um lastro, que é supranacional, que é essa vendabilidade no tempo e no espaço, e é supranacional, ou seja, não pode ser, digamos assim, destruída pelos abusos que os governantes têm demonstrado sucessivamente fazer contra a moeda fiduciária, acabou o obstáculo que o Keynes via contra as moedas, contra o ouro, porque o Keynes falava assim, o ouro é uma relíquia bárbara, porque, afinal de contas, quem é que vai carregar isso para um lado, para o outro? Temos aqui um negócio fiduciário e tal. Você fala, bom, mas por que o ouro estava aí tão recentemente? Cadê a grande depressão na fase que o ouro era o padrão ouro? Não tinha. Porque o banco quebrou, todo mundo perdeu tudo e acabou. Agora, com a moeda fiduciária, não pode deixar o banco quebrar, tem que garantir os depositantes, tem que fazer isso, fazer aquilo, aí de repente, aí o governo entra, aí prorroga aquele negócio, em vez de deixar ter uma perda de capital, garante. O Federal Deposit Insurance Corporation garante os mais frágeis. Agora, cara, super rico, o banco quebrou, você tem que... Quer dizer que se ele comprou uma debênture de uma empresa e a empresa quebrou, ele perde tudo. Agora, se ele estiver no banco, ele não perde nada. Que absurdo é esse? Que assimetria é essa? O Silicon Valley Bank, quando quebrou, resgataram todo mundo nos Estados Unidos. Você está entendendo? Então, essas coisas acabam levando a população ao uso e costume. Vai chegar um dia que o pessoal vai falar, olha, eu vou usar isso mesmo e eu não quero mais saber da moeda local. Aí o governo perdeu a senhoragem. Você vê, o Milei chegou quase a fazer isso agora.
O Milei chegou e falou, olha, a classe política não merece ter a capacidade de taxar sem representação a população argentina, porque é um taxation without representation. Eu estou botando um imposto inflacionário em vocês todos, tirando o dinheiro de vocês, sem vocês terem me dado esse poder. Então eu vou tirar o Banco Central da classe política, vou acabar com o Banco Central. Na hora que ele falou isso, foi um pavor no mundo político. Então, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? O que será de nós? No fundo, é como se fosse uma fuga em direção ao Hayek, mesmo a uma moeda supranacional, privada, dizendo, olha, os políticos não merecem ter esse recurso para enganar a população. É claro, enquanto as vantagens da moeda fiduciária são maiores, elas continuam. Mas se os governos continuam com a dívida PIB 200%, como é no Japão, 100 e poucos por cento, como está chegando na Europa, em vários países, e aí começa o risco, e a população é declinante. Sim. Vai chegar lá na frente, e os jovens vão ter que pagar aquele serviço da dívida. Vai juntar uma turma jovem lá e falar, não vou pagar esse troço não. Mas de quem que é isso? É nosso mesmo. Vai começar uma correria. Chegar num ponto desse, o grande experimento da moeda fiduciária terá acabado. Eu acho que antes de chegar num ponto desse, os usos e costumes e a tecnologia vão prover soluções. Nós não sabemos ainda qual é. Eu achei que ia ser o Digital Bank Central Bank Digital Currency. Pelo jeito que os governos continuam gastando muito, não vai dar, porque vai ser digital, mas não vai ter o trust. Não vai ter a confiança. Então, não é o Bitcoin ainda. Basta fazer assim, ó, em vez de Bitcoin, é dólar coin. É um negócio que seja uma unidade de conta, que todo mundo veja. Vai ter que fazer mesmo, mais ou menos como nós fizemos, como os alemães fizeram com o Rentemark e como nós fizemos com o RV. Vai ter que ser assim, ó, eu tô colando o dólar aqui para todo mundo saber que o valor é esse, tá? Só que é o seguinte, daqui a pouco o dólar vai começar a desvalorizar em relação a isso. Podem fazer as contas todas com o dólar, porque durante 2 anos vai ser igual ao dólar. Dali para frente, ela vai começar o dólar vai começar a desvalorizar em relação a ela, porque ela tem garantia, tá fora do alcance dos governos. Se alguém vier com uma solução desse tipo e começar a entrar nos usos e costumes, por quê? Unidade de conta já é, porque é dólar. A gente já sabe quanto custa. Reserva de valor a gente sabe que é também, porque vai subir de valor, inclusive em relação ao dólar. E meio de pagamento eu estou começando a aceitar, porque está fácil transferir por Pix. Qual que é a garantia? A garantia é o Bitcoin. Está do lado de lá. Então vamos fazer? Vamos. Se isso pegar, mudou radicalmente, mas de uma forma positiva, porque o povo vai aderindo aos poucos. Igual está acontecendo com o Bitcoin, vai aderindo aos poucos. Quando perceberem, já virou aquele negócio, já virou uma moeda supranacional. E pode ser uma solução muito boa, né? Só a tecnologia e o tempo e os usos e costumes é que vão nos levar. Mas eu acredito que a tecnologia vai fazer isso. Vai nos dar a condição de track, de saber de onde veio esse dinheiro. Porque com blockchain você sabe de onde veio, qual é a transação, está tudo registrado. Aí, entendeu? A malandragem, contrabando, esse troço todo vai diminuindo. Vamos ver, mas por enquanto é um distante ponto de interrogação. Bom, para fazer a última pergunta aqui, e antes disso eu lembro o pessoal que está assistindo que nós teremos 4 aulas ministradas pelo Paulo Guedes sobre isso. Análise macroeconômica para tomada de decisão no mundo dos investimentos. Vai ser mais pé no chão, né? Porque hoje nós fomos alto. Fomos alto? Nós ficamos Vai ser mais prático ali. Tem que ser mais prático. Perfeito. Então quem quiser se inscrever é gratuito. Vocês podem ir no link que está na descrição do vídeo ou pegar esse QR Code que deve aparecer aqui na tela. Diante de tudo que a gente falou aqui de tendências para o futuro, eu queria saber qual é a sua visão para o futuro do Brasil. Porque nós temos visões díspares, assim. Você pode falar com gente muito inteligente que fala, não, o Brasil vai se dar muito bem porque ele tem muito recurso natural, a gente exporta muita soja, nós somos o celeiro do mundo, a população do mundo vai crescer, a gente vai sair de 8 para 10 bilhões em 2050, 2 bilhões de pessoas comendo, a comida vai ter que sair daqui, a gente tem muito petróleo, ainda vai ter transição energética, mas não vai ser rápido assim. Outros já dizem, olha, na verdade a gente é um país emergente, mais endividado do que a média, que está gastando mais do que arrecada há anos já, com pequenos intervalos de tempo, e no final a conta vai chegar, a gente perdeu o bônus demográfico. Então, entre essas visões, qual você acha que é aquela que tem mais chance de consolidar no futuro? Bom, tem 3 grandes fatores que desenham esse futuro, do ponto de vista de fatores externos, fora do seu controle e que formam, digamos assim, o ambiente econômico mundial. São 3 grandes fatores. Você pensa 20, 30 anos para frente, o que domina o mundo? A demografia. Então, a demografia nos é favorável no sentido de que, perdemos bônus. Sim, perdemos bônus, mas também escapamos da miséria em massa. O grande desafio da Índia, da China, é a miséria em massa. Eles precisam desesperadamente sair de lá. O Brasil não. O país tem base de recursos naturais muito rica e uma população relativamente estável. Vai estabilizar nos próximos 10, 20 anos. Está estável. Aí vamos poder, se aceitarmos muito imigrantes, a população sobe. Se não aceitarmos, a população fica do mesmo tamanho. Eu diria que, do ponto de vista demográfico, nós temos a desvantagem de
de ter perdido um pouco o bônus para fazer as reformas internas. Eu tentei muito fazer o regime de capitalização para a Previdência, por exemplo, que nos salvaria desse desafio, por exemplo, dos desafios graves disso, mas nos é favorável a demografia mundial, porque o Brasil é uma potência energética e é uma potência agrícola. Então, segurança alimentar do mundo, tudo isso está a nosso favor. A demografia é perversa na Europa, população caindo, a população mundial que vai subir, na verdade, é na África. Os países mais pobres são os que vão entrar numa dinâmica populacional melhor, porque a taxa de mortalidade vai cair com a chegada dos remédios, das vacinas, da boa alimentação, a taxa de natalidade vai aumentar. Então, os povos, a África é praticamente o continente onde vai subir mais a população, a Índia também vai subir a população bastante, a Ásia vai continuar dependendo, as 3 grandes regiões do mundo são importadoras líquidas de alimentos. E o Brasil, na verdade, a América do Sul é o único continente que exporta comida. Então, o futuro é garantido desse ponto de vista, porque são populações estáveis, vão ter excedentes para exportar. Então, o Brasil afundar é impensável. O Brasil não vai afundar. Não existe uma tragédia no futuro do Brasil. Nós podemos